Olá, estamos aqui para mais um momento artístico com o Café com Arte. Um programa que vos eleve, que traga um pouco mais de beleza da consciência e de consciência da beleza. E hoje nós estamos aqui com o Tomás Sampaio, que é um amigo muito querido também. Por quê? Porque em todos os nossos momentos mais emocionantes, de alegrias, momentos solenes, a gente convida o Tomás Sampaio para trazer aquela alma para o momento que a gente vai viver, e faz toda a diferença. Então, Tomás. Eu que agradeço, né, Gisela, por essa honra, né, de estar aqui nesse programa do Café com Arte, e é sempre bom, né, sempre muito bom falar de arte e consciência. Legal. Eu tenho aqui um currículo do Tomás Sampaio para apresentá-lo e que vai demorar um pouquinho de tempo. É um currículo muito rico. Então, para começar, ele ganhou o primeiro lugar no concurso latino-americano de violão Rosa Mística em 2012. Mas então ele tem uma formação de bacharel na Universidade Cruzeiro do Sul, bacharel em música. Ele tem a pós-graduação em psicossocioterapia na Sociedade Internacional de Psicanálise Integral e em teologia e nova física. Ele também está frequentando um mestrado em música performance pela Universidade Estadual Paulista Unesp. Olha, é muita coisa. Eu vou pular aqui alguns detalhes porque eu achei interessante. Tem toda a carreira de professor de música no Colégio 8 de Maio, que a gente já vai falar em detalhes. Em obras sociais, Nossa Senhora Aquiropita. Isso é um trabalho muito bonito, né? Professor de arte e espiritualidade na Faculdade Trilógica Kepi Pacheco, que é a organização aqui do nosso Café com Arte. E professor e diretor da Escola de Música Notas de Ouro. E ministra aulas particulares. E em grupo, claro. Bom, agora vamos a um detalhe que é muito importante. Além dos trabalhos que ele já escreveu também, ele se apresentou com artistas muito importantes como Jair Rodrigues, Yamandu Costa, Turípio Santos, Paulo Vansolini, Oswaldinho do Acordeon, Ivan Vilela, entre outros, que são muitos. E também eu achei muito interessante a quantidade de locais em que ele já se apresentou. Sala São Paulo, Teatro São Pedro, Teatro Sérgio Cardoso, Teatro Ruth Escobar, Hotel Renascença, Casa das Rosas, Centro Cultural do Banco do Brasil, Centro Cultural Itaú, e a lista é enorme, enorme. Memorial da América Latina, foram lugares muito importantes. Eu sei também que ele já fez uma turnê na Europa, não é? E recebeu do Consulado da Polônia a medalha Frédéric Chopin. Mas vamos começar pelo iniciozinho mesmo, né? Tomás, eu quero que você compartilhe conosco como começou a sua relação com a música. Conte-nos. Então, Gisela, a minha relação com a música começou desde muito cedo, né? Minha mãe, ela sempre gostou muito de música, sempre foi apaixonada por música e ela sempre cantava pra gente, né? Ela sempre ela cantava pra gente, e tocava os discos, né, que ela gostava, enfim, fitas, né, naquela época era fita, então ela tocava muitas músicas pra gente e nós fomos crescendo, né, eu tenho mais 2 irmãos, né, nós fomos crescendo com esse amor já à música, né, mas quem iniciou mesmo o estudo de instrumento musical foi meu irmão, né, meu irmão é mais velho 2 anos que eu, Thiago Sampaio, e ele começou a estudar um instrumento, né, o violão, e ele que me ensinou as primeiras notas. Inclusive o Thiago sempre foi muito bom, né, no violão, e onde ele estudava era um projeto social também, né, nós começamos a estudar música num projeto social, as aulas eram coletivas, e lá ele já era o melhor, né, o meu irmão. Então ele era já famoso na escola por ser aquele já gêniozinho, né, e aí ele começou a me ensinar as primeiras notinhas musicais, né? Eu até me lembro
a primeira musiquinha que ele me ensinou, né? Sim. Que eu vou até tocar um trechinho que foi uma melodiazinha, né? Ele falou, ó, a primeira coisa que você faz isso, ó. Na verdade não é uma música, mas é um tipo de exercício e eu fiquei muito feliz, né, quando eu consegui tocar isso. E na época a gente gostava também do que tocava nas rádios, né? Então era muito conhecido aquele tema, né, do Nirvana. Todo jovem gosta, né, de tocar. Então as bandas tocavam, então foram as primeiras músicas que eu comecei a estudar. E aí, essas primeiras notinhas que meu irmão me ensinou, eu gostei muito e aí eu falei, não, eu quero também estudar para valer esse instrumento e fui procurar também as aulas onde ele fazia, né? Eu lembro que até ficou aquela certa expectativa, né? Ixi, o irmão do Thiago vai chegar aí e tal, nossa, deve tocar muito, mas eu não sabia nada, né? Mas você sentiu a responsabilidade de atender as expectativas do... Exatamente, Okay. Eu já senti essa responsabilidade e a gente teve, né, a sorte de ter um professor que foi muito, muito assim, importante para nós, que era o Rodolfo Alexandre. Quero deixar até um abraço para o Rodolfo, que ele passava essa ideia de que a música e a carreira musical era a coisa mais feliz do mundo. Então eu sempre via o professor Rodolfo alegre, sempre estava feliz, fazendo piada e sempre sorrindo, e eu falei, nossa, mas que coisa impressionante, né? Isso me tocou muito no momento. Né? Tomás, vocês estavam com que idade nessa altura? Nessa época eu estava com 12 anos, quando eu fui à escola, né, ao Projeto Guri, né, que é um projeto governamental, né, do governo do Estado de São Paulo, da Secretaria de Cultura do Estado. E aí eu fui estudar com o Rodolfo e eu tinha 12 anos nessa época. Ok. Para você, na altura, eram mais músicas populares ou você já estava sendo familiarizado com um pouquinho da música clássica? Como era nessa altura? Na verdade, o professor Rodolfo, né, ele nos apresentou para nós alunos a música clássica ao violão. A gente nem não tinha ideia, né, de que a música clássica já tinha um trabalho, né, muito extenso na música clássica escrita para violão, né, principalmente para violão solo. Então eu não conhecia, a gente tocava muita música popular no conjunto, mas também a gente já trabalhava música clássica, música erudita. E ele nos apresentou, né, alguns artistas, né, impressionantes, né, como John Williams, australiano, violonista, o André Segovia, que foi o maior nome do violão, né, o Segovia, que é uma referência hoje para todo músico violonista, né, André Segovia, o grande violonista espanhol. E aí eu fui assistir alguns vídeos e assistia concertos também, né, naquela época. A vida cultural de São Paulo, como é ainda hoje, né? Mas naquela época era muito forte. Sim. Então a vida de concertos, eu fui assistir um primeiro concerto e me apaixonei. Esse primeiro concerto que você foi assistir, conta para nós, foi de música clássica no violão? Foi de música clássica no violão. Quantos anos você tinha? Eu tinha 12 anos. 12 anos. Então vejam, o que é isso? Levar uma criança de 12 anos para um concerto de música clássica. Prestem atenção nesse detalhe, porque muitas vezes a gente acha que a música clássica não vai tocar uma criança, que isso não é para jovens. E não é bem assim. Eu queria que você falasse um pouquinho para nós o que te encantou, de que forma que o violão ou a música ia mexendo com você, ia fazendo com que você internamente fosse se aproximando mais e mais ao ponto de decidir, eu quero ser músico. Como vai germinando isso aí dentro? Então, Gisela, nesse concerto que eu fui assistir era da camerata do meu professor. Né? Ele foi fazer um concerto, tinha um maestro, né, o maestro Cláudio Weisman, que depois eu fui estudar com esse maestro, estudei aproximadamente 1 ano com ele, foi uma experiência incrível também. E o que me chamou muita atenção nesse primeiro momento é a dinâmica entre os artistas e o público. Então isso já me chamou muita atenção e eu via que os artistas, eles davam o melhor deles ali para aquela performance. Então todos estavam muito elegantes, né, todos com uma roupa muito bonita, existia uma certa coreografia, né, ao entrar no palco, ao sair, a hora que
começa uma música, faz aquele silêncio, a afinação dos instrumentos, isso foi me chamando muita atenção. E quando começa o concerto, né, eu vi aquele montão de violão tocando, né, ao mesmo tempo ali, aquela sonoridade, ela invade, né, nosso interior ali, e eu senti uma experiência muito incrível que eu nunca tinha sentido, né? Então aqueles violões soando tudo junto, e ora um outro instrumento faz sozinho, ora o maestro dá um gesto para que todos façam silêncio e recomeça. Então essa conversa, né, dentro da música, isso foi muito bom e me trouxe um sentimento muito incrível, assim, né? Então é aquilo, né, que a gente vê que o Dr. Kepp sempre fala, né? Após o contato com a arte, a gente tem vontade de exercer a virtude, né? Então isso é maravilhoso, né? Então eu acho que isso deveria ser para todo mundo, né? Então para mim foi uma experiência muito incrível, me chamou muita atenção. E aí quando chegou em casa eu queria imitar, né, aqueles artistas. Então eu peguei meu violão, já fui estudar horas, né, para tentar tirar aquelas... Sempre tem uma música após o concerto que você fala, nossa, que música maravilhosa, deixa eu estudar essa música, deixa eu pegar a partitura e tal. Então essa experiência é muito rica e ficou, né? Valeu a pena. Sim, porque a gente não consegue imaginar muito bem como é que um menino aí de 12 anos de repente se encanta com a música clássica, assim do nada. Mas de facto estar lá ao vivo com os músicos, né? Sentir a energia de todo esse comportamento da música, mexe, né? A gente não entende ali na hora, né? Eu só vim assim compreender um pouco depois que eu comecei a dar aula, né? Já muitos anos depois. Que aí eu vi essa experiência na prática nos alunos. Então quando eu vi essa experiência, eu falei, nossa, é isso então que acontece. Existe uma coisa, depois que um músico, o adolescente começa a tocar, começa a se entusiasmar, acontece alguma coisa que a pessoa desanima um pouco, né? Porque certamente você deve até ter muitos alunos que de tempos em tempos dá aquele desânimo, aquela resistência, vontade de desistir. Você passou por isso? Sem dúvida, passei algumas vezes, né, por isso. E a primeiro sentimento assim que a gente quer fazer, né, que é desempenhar uma atividade em alto nível com instrumento musical, a gente acha que é só aquilo, então vou lá fazer isso, né? Mas na hora H a gente encontra muitas dificuldades. Não é tão fácil quanto se imagina. Então, quando eu decidi, né, por exemplo, comecei a estudar aos 12 anos, aos 13 eu já tinha certeza que eu ia ser músico, porque aquilo foi uma coisa assim muito forte e eu tinha, como todo garoto, um sonho de ser jogador de futebol. Sério? Né? E jogava muito bem, eu era goleiro. Cheguei a jogar no Clube São Caetano, tudo. Oh, que bom! Mas a música foi muito forte para mim, né? Então aos 13, 14 anos eu já sabia que eu ia ser músico, né? Eu não sabia como que ia ser. E aos 17 eu entrei num conservatório para estudar com outro professor, que é um professor também de altíssimo nível, né? O Everton Gloeden. Ele ganhou o Grammy, né? Esse prêmio da música, né? Que é o Oscar da música, né? O Grammy de melhor álbum de música clássica, pelo quarteto de violões que ele tem. Ele era sempre muito exigente, principalmente com o som que você tira do violão, né? Então, ele dizia, né? Uma frase que ele sempre dizia, o Everton, era que o som que você vai tirar do violão, ele precisa ser no mínimo lindo. Ele não pode ser bonito, tem que ser no mínimo lindo. Então ele não suportava assim, nenhuma nota que fosse... Se saísse um trastejadinho, né? Ele queria sempre... Ele sempre queria um som muito... um som que a gente fala, né? Um som gordo, um som aveludado, né? No instrumento. E para mim foi muito difícil essa época, porque todo jovem, né? Não todo, mas uma boa parte dos jovens, a gente não tem muita disciplina, né? Com o estudo. Então eu não sabia estudar o instrumento, né? Direito. E passei a aprender com o Everton, né? E foi muito complicado porque assim... Eu estudava e nunca estava bom, né? E aí eu fui percebendo que a forma de eu estudar não estava muito correta. E ele sempre em cima ali para que tirasse o melhor do instrumento, né? Aí bateu o desânimo, não vai dar certo, eu não consigo. Chegou uma hora que eu falei, não dá, né? Mas aí eu pensei, né? Mas o que eu vou fazer também, né? Isso aqui é o que eu mais amo na vida, né? Vou fazer uma outra coisa, não dá.
E aí eu persisti, e aí conversava com ele e tal, e no fim eu percebi, né, que ele estava certo naquilo, né? Hoje, pelo menos nos lugares que eu toco, as pessoas não reclamam do som, né? Isso é uma felicidade, né? É uma felicidade. Estudei 4 anos com ele, uma só vez ele falou que ele não tinha o que falar na performance, numa aula. Eu fiquei muito feliz aquela vez, né? Que toda a aula era chapuletada para dizer, não tá legal, esse ritmo você não estudou certo e tal. Mas foi muito bom, foram 4 anos, assim, uma experiência incrível que a gente aprende com as frustrações, né? A gente se frustra muito tocando um instrumento, né? A gente aprende a lidar com os erros ali o tempo todo, né? E aí você tem que lidar e passar para frente e vamos lá. Será que você pode nos falar quais eram as músicas que você mais gostava de tocar na sua adolescência? Dá uma palhinha aqui para nós ouvirmos. Eu gostava muito, né? Quando eu comecei a estudar o violão, gostava muito da música Aquarela, que hoje eu ensino para as crianças, né? Hoje, inclusive lá no Colégio 8 de Maio ou na Quiropita. E as crianças gostam muito. Aquarela do Toquinho, né? Isso é uma das músicas. Agora, dos concertos eu escutava, né, músicas espanholas, e eu ficava louco, né, com aquelas músicas que queria tocar também. Então, uma delas, inclusive, está no meu primeiro disco, né, que é a Recuerdos de la Alhambra, de um compositor espanhol chamado Francisco Tárrega, né, que é... E aí vai. E a gente quer mais, sempre. Quem quiser escutar, tá no meu primeiro disco aí. Isso! Olha, a gente já está na adolescência, já está saindo da adolescência. Experiências marcantes que você pode falar para nós. Eu acho que aqui é a fase que você conhece o trabalho da trilogia analítica, certo? Isso, eu conheci o trabalho da trilogia analítica aos 22 anos. 22. Eu estava no segundo, 21, 22 anos. Eu estava no segundo ano da graduação, né, do bacharelado em violão clássico. E aí, para mim, realmente um divisor de águas, né? Porque dentro da universidade a gente acaba seguindo um caminho mais racionalista, né? Então eu estava seguindo por esse caminho mais racionalista também, de conhecer novas vertentes aí da música, né? E nesse livro, né? Aí te deram esse livro, né? Me deram esse livro, que foi a Rani Macedo. Eu sou muito grato à Rani, né? Porque ela me apresentou esse livro. Ela falou, olha, esse livro aqui, o Sociopatologia, ele fala muito de arte, por que você não lê? E aí eu peguei o livro e falei, vou ler, né? E a segunda parte realmente foi muito forte, né? Esse livro, ajudando aí um pouquinho, ele mostra como a sociedade que se baseia mais nos números, na matemática, ela acaba entrando num processo de decadência. Enquanto que os países que valorizaram a beleza, as artes, eles tiveram um crescimento muito grande. E essa dialética que as artes fazem com a vida real, parece que não, né? A gente associa muito a arte com a fantasia, mas não, porque o sentimento é a coisa mais realista, mais verdadeira que tem, não é? Há um crescimento individual, como a gente está vendo aqui, e há um crescimento também social, não é? Porque todos esses sentimentos bons acabam inibindo coisas ruins, ações ruins, né?
Sem dúvida. E assim, isso que você falou, Gisela, é muito importante porque, né, o divisor de águas, eu digo que foi esse livro, né? Eu não conhecia, né, a bibliografia, né, do Dr. Kepp, depois comecei a ler um livro atrás do outro, né? Mas é muito interessante porque nós mesmos artistas, né, músicos, artistas, né, da dança, do teatro, enfim, nós mesmos não temos muita noção dessa questão da realidade e fantasia. Muito que a gente desempenha, nós pensamos que isso é a fantasia. Né? Então, porque é agradável, porque é gostosa. agradável, é tão assim fora, né, do normal, vamos dizer assim. É tão bom aquilo, né, você tocar uma música, né, a gente vê a experiência de quem tem uma experiência com banda, com grupos de música de câmara, com práticas de conjunto, né, ou então toca mesmo um instrumento solo, ou canta, a experiência é incrível. E aí a gente acha que essa experiência não é real. E eu aprendi aqui com o Dr. Kepp, né, que isso que nós fazemos com a arte é a realidade. Então isso aí foi realmente um divisor de águas, né? E eu passo isso muito para os meus alunos, que essa experiência é real. Sim. Olha, Tomás, você contou para mim algo que eu acho que vale a pena compartilhar. Você estava na faculdade e estava sendo encaminhado por um tipo de música que não estava encaixando muito bem. Conta para nós como foi essa experiência, o que é que... Isso, essa experiência hoje eu falo com muita segurança. Né? Porque antes, né, quando a gente entra na universidade, a gente tem um certo medo, né, porque tem ali o princípio de autoridade que nós temos que seguir, né, da academia, que é muito comum. Né? E no meio universitário nos ensinam certos tipos de música, uma música mais racionalista, mais fria. Né? Eu posso até dizer, sem sentimento, que essa música é a real. E que se você não compreende essa música, você está por fora, você está... Démodé? Você está assim, não, você é ignorante, né? Então existem inúmeros autores, né, que defendem, né, inclusive essa tese, né, de que a música é pura razão, né? E não é. Né? A gente nota pela prática que é o contrário, né? A música é muito mais sentimento, né? Claro. Que ela é também razão. Você tem ali a parte também intelectual, evidentemente, mas a música é muito mais sentimento, né? Tanto é que nenhum aluno, né, nenhuma criança, nenhum jovem, ele vai para o campo das artes para se profissionalizar, por exemplo, ouvindo determinadas músicas, né? Ouvindo música dodecafônica, por exemplo. Isso eu posso dizer com toda certeza. Que não é isso o que atrai a pessoa para esse campo de música. Exatamente. Mas, de qualquer forma, depois que a pessoa está nesse campo, há um certo direcionamento para a pessoa. E o que é que te fez mudar? Então, o que me fez mudar foi o contato exatamente com esse livro, Sociopatologia, onde o Dr. Kepp explica essa questão, né, do que virou a arte no século XX. E isso, para mim, foi muito importante, que aí eu passei a compreender que aquele incômodo, porque assim, a gente estuda na universidade que essa música é legal, e é assim, e ela é totalmente racionalista, mas fica uma coisa incomodando lá, a nossa consciência fica gritando no interior ali, falando, não é isso, não é isso. E aí quando eu tive contato com esse livro, aí eu percebi que não é isso. Não é mesmo? Não é. E você percebeu que o problema não era seu, era de outra natureza? De natureza mais social até, né, eu poderia dizer, mais da sociopatologia, né, e que colocam isso para nós, goela abaixo, e a gente tem que aceitar, não. Aí eu falei não, né, para isso, eu falei não tenho que aceitar isso. Né? Eu vou fazer as músicas, que foi o que me chamou para a música, né, que é a música do período romântico, né, a música do classicismo, o próprio chorinho, né, que sempre gostei muito de chorinho, né. Então a música dodecafônica, a música serial, todas essas vertentes, né, do século XX aí, elas são mais a expressão da patologia social, né, da sociopatologia, e não da realidade. Né? A realidade ela é sempre boa, bela e verdadeira. Então isso para mim foi um marco, e aí isso despertou, e aí eu falei, não, preciso conhecer mais essa ciência. Né? E cada vez que eu fui conhecendo mais eu fiquei apaixonado, e hoje, né, hoje eu tenho uma escola de música onde eu direciono, né, eu estou trabalhando para direcionar para um ensino totalmente trilógico, né, para fazer essa dialética entre música e ciência, que é um campo maravilhoso. Eu noto que os alunos estão contentes. Por isso que você fez o curso de Nova Física aqui na FATRI.
Porque arte e ciência, sem ser razão pura, né? Mas com o próprio sentimento ali junto, né? Exatamente, é. Que às vezes essa terminologia, ciência, parece algo assim mais de natureza racional. Mas você, na sua experiência com o violão, com a música, nega isso. Então até os gregos diziam, né, que para você moldar o corpo, você fazia ginástica, né? Os gregos usavam a ginástica para moldar o corpo, né, para as pessoas ficarem com o corpo moldado. E a música, na época, né, da Grécia Antiga, era para você moldar o caráter, moldar o ser. Por que mudou? Né? Não mudou. Não mudou. Aquela verdade que está lá atrás, ela é até hoje. Então, eu selecionei aqui uma frasezinha desse livro Sociopatologia que talvez ajude a gente a compreender esse aspecto que você está falando, de como que a arte tem uma relação com os aspectos da alma, do caráter, do ser, os aspectos mais transcendentes, né? Vou fazer um fundinho para você. Um fundinho musical, isso! Então ele fala: não é possível viver sem a beleza, porque ela imediatamente coloca a mente em proporções adequadas, gerando toda espécie de bem. O que é bom na vida tem origem no bem e não no mal. Então a beleza é um bem, né? A beleza é tudo que nós desejamos sentir, né? Então isso tem origem no bem e não no mal. Por isso, a arte, ao trazer esses sentimentos de elevação, prazerosos, agradáveis, naturalmente ela está ligada ao bem, né? Então, na verdade, é um reconhecimento, né? O belo é um reconhecimento, né? Desse bem. Desse bem que está no nosso interior. Tomás, agora vamos entrar na sua experiência com o projeto social da Nossa Senhora da Quiropita. Então, você desenvolveu o seu aprendizado lá, foi isso? Sim, eu na verdade comecei num outro projeto, mas esse projeto ia até 14 anos, né? Então eu comecei com 12, aos 14 eu tive que sair, e o professor Rodolfo, ele era professor também na Quiropita, e ele falou, não, vai para lá para Quiropita para você continuar. Okay. E aí eu continuei os estudos lá, né, até eu entrar no conservatório, né? E lá eu conheci pessoas que foram muito importantes para minha carreira, né, como o Cristóvão Gonçalves, que hoje é meu padrinho, né? Ele me ajudou muito nessa carreira a me levar para lugares assim importantes, me apresentar para pessoas importantes, né? Ele sempre foi uma pessoa de muita influência. E eu acabei tocando para muita gente nesse período, né? E depois eu virei assistente do Rodolfo lá, comecei a estagiar com ele, comecei a dar aula com ele no mesmo período que eu entrei no conservatório, né? Você ainda dá aula lá? Ainda dou aula lá, já há 14 anos. Já. Na Quiropita, os alunos, né, as crianças, os jovens, eles têm uma situação de vulnerabilidade social, né? Então são de baixa renda e muitas vezes uma situação muito complicada. De risco? De risco, exatamente. Sim. E assim, a maioria dos casos, né, eles não têm uma cultura, né, artística, musical, né? Então muitas vezes eles estão nessa situação de risco, né? E aí a gente, né, nunca ouviram Vivaldi, nunca ouviram falar de Mozart, então a gente apresenta esses autores pouco a pouco, né, na medida do possível, e aí muitas vezes a experiência é muito rica, né? Então, por exemplo, quando nós vamos fazer uma apresentação musical, né, inclusive, né, esse disco que nós gravamos, né, que já nós vamos apresentar, nós gravamos com os alunos lá do projeto? Isso, do grupo Notas de Ouro, né, que hoje é a Escola Notas de Ouro. Mas a gente vai para a apresentação e a gente coloca uma roupa bonita, né, a gente dá o melhor. E essa sensação deles estarem se preparando e darem o melhor deles para aquilo que eles vão desempenhar, né, na prática ali, o trabalho deles é o trabalho, né, isso é uma coisa que fica, né, eu noto que fica. Então hoje, né, depois de 10 anos que eu estou lá, né, já estou há 14, mas hoje eu encontro alunos que estudaram há 10 anos atrás e eles falam, nossa, eu passei momentos inesquecíveis ali. Eu tenho um exemplo, né, que até que é lá da Quiropita, né, um aluno que
sempre teve muito problema assim, de comportamento, né, de disciplina, ele brigava com todo mundo. Então, um fulano falava uma coisinha para ele ia tum na cara do, né, dava soco, meio assim, batia, né, era aquela coisa terrível. E quando ele começou a estudar o instrumento, ele se acalmou muito, né, e aí as professoras, né, inclusive, chegaram e me falaram assim, nossa, mas ele era um capetinha, né, como é que ele pega o instrumento, ele parece um anjo. E ele realmente se transformou, né? A gente viu que pouco a pouco não foi fácil, foi um processo demorado, né? Eu já conhecia a trilogia analítica, então eu pude usar essa ferramenta maravilhosa, né, que a gente tem aqui, de interiorização, inclusive. E isso foi muito importante, assim, ele conseguiu se acalmar muito, né? Isso é um dos exemplos, né? Tive um outro exemplo também, que é já no Colégio 8 de Maio, né? Era de um aluno que ele tinha um problema de gagueira, né, ele era assim, visivelmente gago, né, e eu falava muito com ele, né, ó, quando você começar, porque a partir do 3º ano que as crianças começam a estudar o instrumento, né, até o 2º é mais uma educação musical, uma musicalização, né, e a partir daí ele começou a estudar o instrumento e eu falava para ele, né, ó, a partir do 3º ano você vai falar direitinho com a gente, pode contar, tá, eu já tinha certeza disso porque eu já tinha visto outras experiências, né. E não é que ele começou a estudar o instrumento com 4 ou 5 meses, com esse trabalho, né, de arte na vida dele e também de conscientização, né, que é uno ali, né, conscientização, arte e consciência, né, é o que a gente faz lá no 8 de maio. Ele curou totalmente a gagueira dele. Ele falava normal, assim, e ele estava muito feliz, né, com isso tudo. E há casos que a pessoa não percebe que é a música, né, isso é algo que a gente tem, né? Mas também, para nós, o importante é a gente saber, né? O poder, o valor da música, né? Então, como você falou mesmo, que essa experiência que eles têm, seja de se arrumarem, de se cuidarem, de terem uma responsabilidade com o público, de terem uma relação com o público também, é marcante, mesmo que eles não sigam uma carreira de músicos. Exatamente. Não é tanto isso, né? Mas é porque toda uma vai postura. Direto na questão ética, né? Isso a gente aprende aqui com o Dr. Kepp, que ele explica, né, inclusive no Sociopatologia, que a pessoa ela se equilibra, né? Ela tem um equilíbrio, né? Então, né, a arte, como dizem os antigos, né, o belo é a harmonia das formas, né? Então a pessoa tendo contato com a arte, é muito difícil ela cometer um crime, por exemplo, né? Se ela toca um instrumento, então é algo até de cidadania, né? Então ela se eleva para um mundo mais, eu acredito, né, metafísico, assim, mais espiritual, né? E a pessoa fica mais sensível realmente a certas questões, né? E daí essa questão de violência em regiões que são mais tentadoras, né? Mais provocativas para o jovem, de arrastá-lo para um mundo mais violento. Exatamente. Aí ele tem uma referência interna de algo distante dessa violência e que ele tem como escolher, claro. Cada um escolhe, mas ele pode escolher algo e que, pelo prazer que a música traz, difícil a pessoa negar isso, né? Muito difícil, né? E a gente vê que, eu li alguma vez em algum lugar, de que onde tinha bocas de fumo, eles colocavam vernissagens, né, artísticas e orquestras para tocar. E diminuiu em 80%, né, o número de usuários de drogas, tudo, né? Então fica a dica aí, né, para os nossos governantes, né? Tomás, da sua experiência de dar aulas lá na 8 de Maio, que o Colégio 8 de Maio, em Itapecerica da Serra, adotou a ciência da trilogia analítica na sua metodologia de ensino. E então, o nosso amigo Tomás foi também contratado para dar aulas de música lá. Então, dentro dessa experiência toda que você estava contando para nós, tem mais algum exemplo que você possa dar de como as crianças são afetadas, como elas mudam um pouquinho o seu comportamento? Então, sempre tem uma temática, né? As aulas possuem uma temática, né? A gente prepara antes. E posso dar um exemplo aqui de uma música que, né, que as crianças gostam muito, né? Que a gente canta, que é o Irapuru, do Valdemar Henrique, né, que é um compositor paraense
uma música muito legal, né? Que fala lá de um índio que estava remando lá no rio Amazonas, enfim, e tem uma história e esse índio, né, ele não para de falar, enfim, ele tá remando e não para de falar, ele conta diversas histórias, né, e aí chega um momento lá que a pessoa que está lá do lado, ele não aguenta mais, né, ele não para de falar, nossa senhora, mas aí, certo momento, o índio fala para ele, olha, eu peguei o irapuru, que é um pássaro raro, né, que vive na região amazônica, e aí ele se interessa, ele muda da água para o vinho, né? Então ele fala, o irapuru, ai, como você é lindo, índio, tal, ai meu Deus, você pode falar um pouco mais desse irapuru, como que ele é, tal, não sei o quê, e aí ele começa a agradar muito, né, por interesse. E aí ele pede para que o índio dê, né, o irapuru para ele não dá, ele vai embora, e aí ele fala, mas esse índio vai ver, eu vou me vingar, né? E na verdade a música, né, é uma adaptação, né, que eu fiz para essa música, com conceitos trilógicos, né, para dizer que a vingança ela não é benéfica, né? Então depois no fim ele deixa para lá, né, porque ele sabe que aquilo lá vai voltar para ele, né, essa vingança e tal. Então as crianças gostam muito disso, posso até cantar um trechinho da música que é assim. Certa vez de montaria eu desci um paraná e o caboclo que remava não parava de falar. Não parava de falar. Que caboclo falador. Me contou do lobisomem, da mãe d'água e do tajá. Disse pro Jurataí que ser ir pro luar. Que ser ir pra o luar. Que caboclo falador. Mangava de visagem que matou surucucu e jurou com pavulagem que pegou o irapuru, que pegou o irapuru, que caboclo tentador. Caboclinho, meu amor, arranja um pra mim, ando roxa pra pegar umzinho assim. E o diabo foi-se embora e não quis me dar, vou juntar meu dinheirinho pra poder comprar. Mas se um dia eu comprar, o caboclo vai sofrer, eu vou desassossegar o seu bem-querer. O seu bem-querer, o seu bem-querer. Ora, deixa isso pra lá. Então a gente trabalha essa música, né, a parte mais lúdica e também a parte mais de conscientização, né, de interiorização, de que a vingança não compensa. Então mesmo se uma pessoa faz algo, né, porque a gente tem muito, né, caso de que um amiguinho faz uma coisa para outra criança, ele briga, vai lá, bate e tal, ele quer se vingar, tal, mas essa história, né, inclusive tem um exemplo, né, de que uma criança, ela pensou, ele lembrou dessa música, né, ele tinha uma outra criança lá que fez uma coisa contra ele e ele ia se vingar desse outro, né, na hora do intervalo lá do recreio, e aí ele lembrou da música e falou, tio, eu lembrei da musiquinha e falei que não compensa a vingança. Então isso é muito gratificante, né, para nós professores que estamos trabalhando ali no dia a dia, né? Que maravilha, um exemplo muito lindo. Agora eu queria que você falasse aqui conosco sobre as mensagens que a música erudita em especial nos traz. Por quê? Normalmente nós estamos acostumados a conhecer uma música pela letra. Porém, na música erudita, na música clássica, não tem a letra. E como é que a gente pode, então, compreender algo, sentir determinada emoção? Existe essa linguagem, você pode exemplificar invisível, né? Isso, uma linguagem não verbal, né? Isso, existe essa linguagem, né? Inclusive, né, muitos autores discursam sobre isso, né? Relatam sobre isso. Existem alguns elementos na música, né, Gisela, que a gente pode já de imediato perceber, né? Então, por exemplo, uma vez eu toquei num evento e eu tocava, acho que a melodia do hino nacional, né, que era... E as pessoas falam, nossa,
e foi só instrumental, né? E as pessoas chegavam em mim depois e falavam, nossa, parece que o violão estava falando, né? E a gente fica muito contente com isso porque a gente está expressando exatamente essa linguagem, né? E essa música ela tem uma letra, né? Mas muitos elementos na música, por exemplo, só do acorde ser consonante ele já traz uma certa harmonia, né, interna. Então eu vou tocar aqui um acorde consonante, né? É um Lá maior. Eu posso tocar também um acorde dissonante que vai gerar uma certa tensão. Esse acorde tenso, ele precisa ser resolvido, né? Então essa tensão, ela sempre precisa ser resolvida. Isso é um dos elementos que causa tensão e repouso no ouvinte, né? E isso vai dizer algo, né? Uma outra questão é a questão da articulação. Por exemplo, eu posso tocar a melodia que eu toquei do hino nacional toda em legato, né? E eu posso colocar elementos aqui de articulações diferentes, staccato, tenuto. Então, né? E isso causa no ouvinte certos sentimentos, certas impressões, né? Por exemplo, um acorde os intervalos que a gente chama de terça na música, ele causa um certo repouso, uma certa harmonia, né? Então, no final do dia, a gente precisa desestressar, relaxar. Vale a pena uma música desse tipo? Vale a pena uma música desse tipo, né? As músicas clássicas, né, de modo geral, elas falam muito, né, no nosso interior. Inclusive, por exemplo, se a pessoa vai estudar, ela pode colocar um Mozart, né, que ativa a massa cinzenta, né, assim? Como seria esse tipo de então, música? Por exemplo, isso é uma música de Mozart, né? Que aí faz funcionar melhor. Faz funcionar, ela se concentra mais, né? Por exemplo, uma música de Bach, né? A pessoa vai fazer uma oração, ela quer se ligar mais ao divino, ela pode escutar Bach, né? Por exemplo. Eu queria mais. E assim por diante, né? Sim. E claro, né, a pessoa quer ficar em paz, né, ela quer sentir alegria, por que não escutar também uma música popular, né, um samba, um chorinho, né, por exemplo? Maravilha! O então, público deve estar batendo palmas, igual a eu aqui. Inclusive, a música brasileira ela é muito rica. Né? E a gente tem isso de montão, inclusive, né? Nesse disco a gente gravou bastante música brasileira. Então, você gosta de gravar músicas brasileiras? Eu já, no seu primeiro disco também, CD, eu percebi isso e agora de novo esse também. Por que você grava mais as músicas brasileiras do que Mozart, Bach, esses grandes autores? Por quê? Olha, eu tenho uma paixão muito grande pela música, principalmente de raiz, né? A música brasileira. Eu acho que nós brasileiros, a gente tem que vestir a nossa camisa. Né? Eu gosto do Brasil, acho que o Brasil é um país maravilhoso assim, para se viver. E conheço alguns outros países também, mas o Brasil ele é muito rico, né? Então a gente dá aí
de 10-0 em muitos países, né? Na questão cultural, na questão musical. Estávamos falando aqui das notas de ouro do novo álbum não, CD. Hoje não se fala mais álbum. Pode falar álbum, porque CD já era, né? É CD, mas... A nova produção das notas de ouro. Que hoje é escola, né? Hoje virou escola, mas notas de ouro que retrata mais a música brasileira, retrata essa cultura que é riquíssima. O Tomás falava, né, que o Brasil é um país maravilhoso. E pensando no poder que a música, que as artes em geral e a música em especial têm para reestruturar, para até nos ajudar a descansar, para ajudar a pensar, para nos ajudar de uma forma geral na vida, e até a dar alegria e entusiasmo. O Brasil é um país onde as pessoas que saem sentem uma saudade tremenda para voltar. E quem conhece o Brasil também não quer sair daqui. Então, a gente tem tudo aqui, né, para poder desenvolver uma cultura, uma civilização, para ter uma vida boa. O Brasil tem tudo para isso, né? E a cultura, as artes têm um papel fundamental para a gente construir um país bacana. Talvez se valorizar um pouco mais a arte, exatamente, até os próprios políticos serão um dia inibidos de fazer aquilo que a gente não gosta que eles façam. Inclusive, né, Gisela, trabalhando isso com os alunos, né, eles sentem muita alegria, né, quando a gente fala que esse país é o melhor do mundo. Né, que esse país é o país que tem mais água no mundo, é o país que mais bate sol no mundo, é o país que tem um povo que recebe diversas culturas, é o país que tem... Comida em abundância, todos os recursos naturais. Floresta, recursos naturais, né? Nós somos, né, um monopólio do nióbio, né? Por exemplo, 98% do nióbio está aqui, né? Que é matéria importantíssima, né? E a maior ciência do mundo. A maior ciência. Nasceu aqui no Brasil. Sim, é a ciência da vida psíquica, da vida interior, que é a causa de tudo, né? Então, falta o reconhecimento. E tanto reconhecimento do país quanto da sua arte e da sua cultura. Então a gente vai começar a falar aqui sobre este projeto Notas de Ouro. Fala um pouquinho para nós desse grupo de alunos que você teve e com os quais fez este grupo. Isso, então, esses alunos são, nós agora gravamos esse CD, né, esse álbum, esse disco aí que foi com um projeto já de anos, né? Eles começaram com quantos anos com você? Muitos deles aí começaram com 8, 10 anos. Né? E hoje eles têm? Hoje alguns já têm 19, né? Outros já têm 17, 15, né? Eles foram crescendo e aqueles que se destacavam, né? Eles, lá na Quiropita, né? Nós tínhamos 3 tipos de categorias, vamos dizer. Eram notas de ouro, que era o grupo que ia para as apresentações, né? Que gravou o disco, notas de prata, que é uma segunda categoria, que era aqueles que estavam ali lutando para subir, né? E o notas de bronze, que são os mais iniciantes, né? Os alunos mais iniciantes. E dentro do notas de ouro, né, se destacaram aí, nós já temos, né, alunos que inclusive gravaram esse CD, que já estão, né, pegaram posições e, assim, que eles jamais poderiam imaginar. A própria família, né, chega na gente e fala, nossa, jamais imaginei que meu filho poderia estar, por exemplo, estudando na USP. Sim. Né, pegando uma vaga numa universidade concorrida. Né? Então eles saem de uma certa posição social e com a música e com a consciência, né? Eu acho que isso é muito importante, a música e o processo de interiorização e conscientização colocam eles nesse patamar. Teve um que até foi como jogador para a Europa, né? Isso, nós temos um caso aí, né? Que é o João Paulo, ele joga muito bem, né, o hóquei, né, e aí ele conseguiu também ir à Europa, né, ele sempre conversava muito com a gente, né, ele tocava muito bem, porque a gente vê esse trabalho que nós fazemos lá, nós colocamos em prática, né, praticamente o que o Dr. Kepp fala nos livros, né. Então a arte, ela realmente eleva a pessoa, né, então eles saem de um nível e vai para outro nível. Né? E aí, num todo. E muitas vezes eles estão ali competindo, né? Entre aspas, com pessoas que vêm de escolas assim, particulares, de famílias muito boas. Né? Então, por exemplo, a gente tem um aluno que estuda na USP e que
Ele está estudando lá com pessoas que estudaram em escolas que a mensalidade é R$10.000. Né? E é um ótimo aluno de inglês, já tem um inglês fluente. Isso, que é o José Dias, né? A gente pode até falar o nome dele aqui. É aluno da Milênio também, já está trabalhando conosco, inclusive, né? Já dá aulas já também, dá aulas né? também, né? E temos outros, né, exemplos. Então isso é muito gratificante. É toda essa seriedade com a vida, né? Quando eles se dedicam a tocar um instrumento com seriedade, eles levam essa seriedade para a vida num todo, né? Exatamente. Uma coisa que a gente também aplica muito lá na Notas de Ouro, Gisela, é o conceito do líder bom, né, que o Dr. Kepp desenvolve. Sim. Então, todo o nosso grupo, tanto no Notas de Ouro, no Notas de Prata, no Notas de Bronze, a gente elege, no 8 de maio também, né, a gente tem isso, a gente elege um Spala. Né? O Spala significa ombro, né? Seria aquele, na orquestra, né, o Spala é aquele primeiro violinista que ele dá afinação e ele controla os naipes das cordas ali. Esse líder bom, né, que eu digo, que é o Spala, ele vai ser o ajudante, né, do professor. Então ele vai ser um líder ali, porque ele, né, ele se esforça mais, né, então ele tem esse cargo, vamos dizer, entre aspas, de Spala, porque ele se esforça, ele estuda mais, ele se dedica mais, então ele automaticamente passa a tocar melhor. Nessa que ele passa a tocar melhor, ele tem uma certa obrigação nesse posto de Spala a ajudar os seus companheiros. E isso para ele é muito novo, né? Então ele tem a obrigação de desempenhar aquele papel ali de ajudar os colegas a também chegar num nível próximo dele. Então não fica um clima de competição, mas de colaboração. Exatamente. E em seguida, né, do Spala, você tem o Sub-Spala também. Então, e aí o grupo se desenvolve muito mais com isso, né? Então, isso é praticamente um conceito keppiano aplicado à prática musical, né? O ensino coletivo de violão. Inclusive, eu escrevi um trabalho, né? Esse trabalho de mestrado, que eu não cheguei a concluir, né, o mestrado, mas cheguei a escrever praticamente a dissertação inteira. É um trabalho que eu exponho muito esses conceitos keppianos, né, no ensino coletivo de instrumento. Bacana, bacana. E eu sei que você já está iniciando um outro projeto social em Cambuquira, com as crianças para ensinar violão lá na filial da FATRI de Minas Gerais. Exatamente, que é uma continuidade, né, do projeto lá que o meu amigo Fabrício Biliotti já começou há uns anos atrás, deu uma interrupção por algum tempo e nós vamos retomar esse projeto, né, faz parte aí dentro do projeto Crescer com Arte, que é da Faculdade Trilógica Kepp Pacheco. Nosso intuito é fazer, né, uma orquestra de violões lá também, difundir pela região, que lá região de Cambuquira tem artistas maravilhosos. Né? Sim, sim. Vamos entrar num outro assunto agora, Tomás. Nós somos colegas, parceiros de aulas na FATRI, no curso de Gestão de Conflitos. Na pós-graduação. Na pós-graduação de Gestão de Conflitos. E temos, então, esse papel da transdisciplinaridade dentro desse curso, trazendo a parte das artes, né? Para você, como músico, como você vê a influência da música num gestor de conflitos? Como é que você sente com os seus alunos que você está colaborando com eles nesse objetivo? Então, a música aí nessa parte do gestão de conflitos, ela já passa a ser uma ferramenta, né? E é uma ferramenta, assim, incrível, né, de trabalho. Então, muitas vezes você está com um conflito, né, ou em casa, ou no trabalho, e você faz uma canção. Né? O próprio Luiz Gonzaga mesmo dizia, né, que quando ele estava em uma situação muito difícil, de muita angústia, ele fazia uma canção, e aquilo passava e ele conseguia levar, né, e levava a vida assim. Então, a música ela é uma ferramenta muito boa nesse sentido da gestão de conflitos, para a gente mostrar a patologia, né, social, a patologia individual, né, e para a pessoa também se elevar, se interiorizar. Eu acho que ela é uma ferramenta muito boa de interiorização, para a pessoa perceber. Né? Muitas músicas, elas tratam justamente um pouco desse sofrimento das pessoas, né? Exatamente. E é uma forma de desabafo. E quando você dá música para as quadras que os alunos fazem a composição, os alunos, é assim, eles vão escrevendo em forma de rima e depois o Tomás vai musicando
e eles cantam aquilo que eles escreveram, é uma sensação de um grande alívio, né? De uma elevação, de uma, como se diz, uma sublimação, de um sofrimento, num sentimento bom, né? Exatamente. Inclusive, né, nós, né, a Gisela e eu, nós trabalhamos juntos no curso de pós-graduação de Arte e Espiritualidade, e sempre uma experiência muito rica, né, Gisela, nessas atividades que nós fazemos. E nós notamos isso que às vezes o ser humano, né, aquele aluno da pós-graduação que já é adulto, né, ele tem experiências de estética na vida dele que são marcantes e ele nem se dá conta muitas vezes. Exatamente. E nesses exercícios de arte, né, que nos cursos nossos, né, da Faculdade Trilógica Kepp Pacheco nós trabalhamos, ele resgata isso. E ele vê a importância da estética, né, na vida dele, dele viver esses momentos, são assim, maravilhosos, né? Muitos, né, se emocionam, né? Eles lembram da infância, lembram do momento de alegria, de alguém que eles gostam muito, ou de um lugar que eles tiveram uma experiência Saudades, muito rica. né, E com isso a gente vai dando vida interior para as coisas boas. Elas não ficam lá guardadinhas, esquecidas. Elas são vivenciadas, né? São vivenciadas. Então tem os dois lados, como lida com a consciência de aspectos que nos causam um certo pesar e também com a consciência das coisas boas que a gente precisa como referência interna, como força interna para lidar também com os problemas. Exatamente. E assim, até momentos do passado que foram muito bonitos, que a pessoa não se dá conta, ela se lembra e ela fala, nossa, que momento, como foi incrível esse momento. Como também cabeçadas, né, como dizem, né? As cabeçadas que a pessoa dá na vida e que ela reconhece ali que é importante, né? No processo de interiorização e conscientização, é muito importante a pessoa se lembrar sempre dos problemas que ela viveu, né? Do que ela causou para a própria vida, e assim a pessoa se eleva, né? Ela consegue se interiorizar cada vez mais e seguir a vida adiante, né? Do que simplesmente esquecer, né? É isso claro, que eu quero dizer. Claro. Então, aqui nós temos exemplos bons de como a arte, ela está sempre ligada com a realidade. Ela não é uma fantasia. Ela é uma forma de viver a realidade de forma muito mais profunda. E é isso que nos alimenta, é isso que traz uma energia que não vem de fora, é uma energia que é captada pelo nosso interior. Desses elementos transcendentes, né? Que é a beleza, é o sentimento, e a gente, através da música, vai resgatando esses elementos que vêm como forma de energia alimentando a gente, o nosso espírito, nossa inteligência, nossa capacidade de lidar com os problemas, e também é uma energia que a gente sente que flui do artista para o público, né? Isso, exatamente. O diferencial que eu vejo nos nossos cursos aqui da FATRI, né, Gisela, é que os alunos, eles captam essa questão do indizível, né? Sim. Dessa questão mais energética mesmo, mais espiritual, que a pessoa, né, nós conversávamos ontem, não dá para você explicar o que é essa ciência, o que é esse contato com essa ciência, não é tão racional assim. O que é o contato com o instrumento musical, você tocar. Quem sabe, né? Quem toca um instrumento musical sabe muito bem. Quem conhece essa ciência da trilogia analítica sabe essa experiência que muitas vezes a palavra ela é menor. Você não consegue transmitir pela palavra. Mas você vivenciando isso, né? Eu acho que isso é muito importante, né? E é essa experiência que a gente passa, né? Nos nossos cursos aqui da FATRI, e que as pessoas podem ter esse contato que é impressionante, né? Então eu creio que agora é hora da gente escutar esse grupo Notas de Ouro para encerrar aqui o nosso momento artístico deste domingo. Isso, nós vamos então mostrar aí um videozinho, né, do grupo Notas de Ouro tocando uma música que é uma primeira parte, né, do tema de A Primavera de Antônio Vivaldi, que foi gravado lá na Quiropita, foi gravado no nosso CD também, né? Então é uma música muito alegre e a gente dividiu essa música em 4 naipes, né? Na verdade o arranjo é do maestro Cláudio Weisman, né? Que está no nosso disco, em 4 naipes diferentes, né? Então você tem o violão 1, violão 2, violão 3 e violão 4 e soa mesmo como uma orquestra, né? De violões. Então eu agradeço aí a você, Gisela, pela oportunidade, a FATRI,
E notas de ouro aí com a Primavera de Vivaldi. Vamos encerrar então por hoje. Quero já convidá-los para o próximo Café com Arte. Teremos José Ortiz com a poesia e vamos perceber a importância da poesia na nossa vida. Você já leu uma poesia? Você já produziu uma poesia? Se ainda não, não perca o próximo, que vai ter um grande entusiasmo de entrar nesse mundo da literatura e dos poemas. Obrigada por estarem aqui conosco e até a próxima. O que há por trás de um ventilador Cap Motor? Tecnologia mundialmente premiada. Capta e transmite a energia do magnetismo. Neutraliza ondas prejudiciais que nos cercam. Harmoniza o ambiente. Fortalece o sistema imunológico. Por isso, quando ouvir falar de Cap Motor, você pode acreditar. Ventilador de mesa Art Deco, saúde e bem-estar. Hi, welcome to Millennium Language Institute, the language center of the Kepi Pacheco Trilogical College here in São Paulo, Brazil. What does it mean to study languages with us? Well, first of all, we offer a lot of them. English, Italian, French, German, Swedish, Finnish, Spanish, even Portuguese for foreigners. That's not common. Most language schools focus on what? One or two? Not us. Our international teachers come from all over the world, specifically because of this school. Quite simply, when you study here, you're studying in the most advanced teaching method in the world today. That makes a difference. In fact, Millennium is something way beyond just a language school. Studying with us is to embark on a journey of self-discovery while you're learning. Culture, arts, philosophy, spirituality. It's all here. But what about the language, you ask? Will I actually be able to speak and understand? Most important thing, of course you will. Our leading-edge therapeutic methodology, developed by Dr. Norberto Kepi, is great for accelerating language learning. It's therapeutic, after all, and why therapeutic? Because the difficulties students have in learning a language go way beyond grammar and vocabulary.
Those are things we need to take care of course, but that's not where the learning problems lie. It's more like this. Students say to us, I could read okay, answer some emails, I can understand a bit when people speak to me, but when I have to speak, I dar branco. Isn't that the thing? In the moment of speaking, you block. You can have all that grammar running around in your head, the prepositions and phrasal verbs and pronunciation tips you learn from the YouTube channel, but the blocks or the embarrassment or the fear, that's what stops us. And helping you with that is what we're specialists at. Our classes are dynamic, interesting, and even fun. When's the last time you had fun in a language class? These are unlike any language classes you've ever attended before, and that helps you learn. Come on in and find out more. We're the Millennium Language Institute. We're waiting for you. Entre no mundo da consciência. Próton Editora. Mais de 44 anos publicando os livros de Norberto Kepp, psicanalista e cientista brasileiro, o mais original escritor contemporâneo do mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. A cura para as doenças psíquicas, orgânicas e sociais. As descobertas da nova física e a tecnologia inovadora, premiada internacionalmente. A verdadeira espiritualidade. A desinversão do ser humano e da sociedade. Livros de ciência, filosofia e a espiritualidade em 9 idiomas. Próton Editora. Abrindo as portas para um novo mundo. É com grande satisfação que comunicamos a todos o reconhecimento neste mês de outubro do ano de 2020, o pedido de patente de inovação tecnológica feita no Brasil pela Kepp Motor. Este feito vem coroar uma trajetória de conquistas pelo mundo todo. Patente Kepp Motor no mundo. Doravante, é irrefutável que o princípio de ressonância do funcionamento do Kepp Motor é inovador e revolucionário. Baseado nas descobertas do Dr. Norberto Kepp em seus livros sobre a nova física e magnetônica, essa tecnologia vem colocar à disposição da humanidade uma nova física de magnetismo de última geração. Contando com vários prêmios internacionais, os motores Kepp lideram os índices de eficiência energética e dezenas de outras vantagens em seus produtos. O riquíssimo trabalho científico de décadas culminaram na revelação de uma ciência que resgata a verdadeira metafísica, que, por sua vez, desinverte a física atual. Hoje, contamos com uma estrutura de ensino única no mundo, de diversos cursos ministrados dentro do campus da Faculdade Trilógica Kepp Pacheco, que lecionam, entre outros, a nova física. Muito obrigado, Brasil, por nos propiciar a segurança e o terreno fértil no desenvolvimento dessa tecnologia. Agora,
o benefício é de toda a humanidade. E no primeiro dia de aula, eu já notei a diferença. A Millennium não é exatamente uma escola de inglês exata. Ela te ensina a viver te ensinando o inglês. Você se sente mais à vontade para falar e é mais natural. São abordados temas muito importantes como sociedade, filosofia. Olha, Yes! Professores nativos, que você pega mais, né? O listening começa a ficar mais afiado e você começa a conseguir se corrigir. as outras escolas, mecânico. Escolas tradicionais muitas vezes te força em uma regra, em uma gramática, coisa que na Millennium é diferente. Você aprende o inglês num dia a dia. Acho que as pessoas elas acabam se soltando muito na aula e isso facilita o aprendizado. Você quer ir para a aula, você quer aprender. Turmas Extraordinárias de Graduação 2021. Artes Visuais. Você tem experiência profissional, mas ainda não tem título? Você tem os conhecimentos, mas não possui graduação? Então, chegou a sua vez. Conheça o PAED, Programa de Aproveitamento Extraordinário de Disciplinas e Competências, reconhecido pelo MEC. Aproveite seus conhecimentos acadêmicos anteriores ou suas experiências profissionais e de vida e participe do processo seletivo do PAED para fazer a sua graduação em apenas um ano. Vagas limitadas. Entre em contato agora mesmo. Mais informações, Faculdade Trilógica Kepp Pacheco, kepppacheco.edu.br. São Paulo, 11 93752 7604. What's it take to be a leader today? Be a positive leader with ethical values, a leader the world needs. Come to Millennium's post-graduation course, the only institute in the world offering post-graduation courses in English with Norberto Keppe's innovative therapeutic method. Come and talk to us. We have helped thousands of students. I'm sure we can help you.